Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é: existe bolsominion arrependido? Bom, gente, Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Então clica no sininho para receber as notificações. E se você já é antigo no canal, seja bem-vindo também. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam conosco ou não. E dar o seu like ou o seu dislike. O tema de hoje é... luta. Na verdade... Quê? Tem uma luta aqui, ó. Na verdade, o tema de hoje a gente vai falar sobre várias coisas. O título a gente colocou... Miscelânea, Bolsonaro, vacina, máscara, loucuras e etc. E aí a gente escolheu como título esse questionamento se existe bolsominion arrependido. Eu acho que primeiro, antes de mais nada, a gente precisa definir o que a gente vai tratar como bolsominion, né? Acho que definição, eu gosto de partir de definições, sempre importante. Então, É bem científico isso, porque você parte da premissa do que é aquilo que você está falando, e aí a pessoa não fica discutindo com você, às vezes, coisas que ela tem outro conceito, outra definição. Então nós estamos definindo bolsominions como... aquela pessoa que vai concordar, ou que concordava, né? Já que a gente vai debater se existe arrependido ou não, mas que concorda com tudo que a figura do nosso presidente fala e aceita todas as colocações dele e principalmente que tenha votado nele. Quer acrescentar alguma coisa? Não, porque assim, eu fiquei pensando assim, eu trato às vezes bolsominion muito mais aquela pessoa que aceita todas as verdades que vêm do grupo sem questionar. Uhum. E tem essa ferrenha vontade de defender. Né? Que às vezes eu acho que a pessoa que votou nele, nem todo mundo eu vejo como bolsominion, não. Eu vejo muita gente que votou nele, que nem queria votar, mas que não queria mais o PT e viu nele uma alternativa, preferiu votar nele do que votar em branco, porque também talvez muitos votos brancos acabassem elegendo o Haddad, e a pessoa não queria. Então, assim, então não acho que seja bolsominion todo mundo que votou no Bolsonaro. Não, eu não falei que todo mundo, eu falei que um componente é que tenha votado. Sim, dos requisitos. Votou no Bolsonaro e está sempre defendendo ele nas redes sociais. Eu acho que principalmente a pessoa fica defendendo nas redes sociais, seja WhatsApp, seja Twitter, seja Facebook, Instagram, o que for, está sempre defendendo ele. E está sempre buscando que também eu vejo muitos, eles estão sempre compartilhando aquilo que eles recebem nas suas redes, nas suas bolhas de loucura, e eles estão sempre compartilhando sem nenhum filtro de questionamento e de checagem, às vezes, dos dados, que são coisas bem rápidas e bem fáceis de checar, mas eles acabam não tendo esse hábito de checagem. Eu acho que outra coisa interessante também a falar, e aí eu acho que a partir daí a gente já pode começar o debate se existe bolsominion arrependido ou não, é que o que hoje a gente trata como bolsonarismo, né, ele, claro, tem a figura do Bolsonaro como alguém que vai convergir, né, vai ser o centro do debate, mas que hoje o bolsonarismo já deixou de ser algo ligado apenas ao Bolsonaro, né? Eu acho que o bolsonarismo hoje já identifica uma determinada visão política, um determinado modo de enxergar as coisas, e que encontra no Bolsonaro o seu representante. Mas tem a ver com a extrema-direita, semelhante, eu ia falar, semelhante ao franquismo, né, que tem toda uma questão de extrema-direita e que na figura do Franco acabou tendo um período recebendo o nome de franquismo. Porque eu acho que assim, muita coisa que se coloca dentro do bolsonarismo, nem o próprio Bolsonaro defende. Como a própria questão do liberalismo. Ele não é um cara liberal, nunca foi, e ele não entende muito bem isso, e ele simplesmente usa o que for, que assim, na verdade ele é um oportunista. Ele vai na corrente que ele acha que vai dar mais voto, vai dar mais credibilidade a ele, vai dar mais projeção. Ele fez isso a vida dele de deputado todo, tanto que muitas das vezes ele votou contra o partido dele, contra as questões ideológicas do partido dele, e votou com o PT. Ele mesmo já falou que votou na esquerda várias vezes, não só no Lula, votou no Ciro. Então, assim, ele é um cara que ele tem Agora, eu acho que ele tem muito claro hoje a ideia do personagem Bolsonaro
e quem é Bolsonaro de verdade. Eu acho que ele também conseguiu construir e entender que ele tinha que estar nas redes, ali no chiqueirinho dele, ele tinha que estar numa postura e numa fala, ele sabe exatamente como ele fazer esse papel, ele é perfeito nisso, mas eu não sei se ele, quanto indivíduo, é tudo aquilo que ele está colocando ali. Mas ele acaba tendo que representar, ele entende perfeitamente isso. Tanto é que ele tem que representar essas principalmente, ideias. quando fica uma situação muito difícil, ele passa pro Paulo Guedes. Ó, fala aí, ó. Não, e quando também fica às vezes muito difícil, ele se desdiz. Ele facilmente, ele não é uma pessoa de ideais, ele facilmente muda de ideias. Não porque ele chegou à conclusão de que ele estava errado, mas ele simplesmente muda de ideia de acordo com a opinião pública e com as redes sociais. Então, quantas vezes ele veio defender um troço, como por exemplo agora, ele vai com certeza daqui a pouco já começou a mudar um pouco da opinião de vacina, não está mais falando vacina, porque ele vai ter que usar, só tem essa vacina. E não tem nem a Oxford, porque não tem insumo no Brasil para fabricação. Não tem espaço no parque industrial no Brasil para fabricar. Mas eu tô falando difícil, não é difícil de entendimento. Estou falando de difícil de acordo com o que ele pensa. Porque assim, ele não sendo liberal, o governo dele vive tomando medidas liberais. E aí quando ele tem que falar sobre isso, ele não consegue, ele passa para o Paulo Guedes. Não, quando a decisão é uma decisão menos interessante para a questão das redes sociais, para a população, ele simplesmente vai dizer, foi o Paulo Guedes que tomou a decisão, foi o grupo que tomou a decisão. E aí é como se ele não tivesse uma participação e não conversasse. Como, por exemplo, ele pediu a cabeça do presidente do Banco do Brasil e a história meio que morreu, não entregaram, porque ele ficou revoltado pelo cara demitir 5 mil pessoas. Foram revogadas? Até onde que eu saiba, não. E o pior, a história de Manaus foi tão maior que engoliu essa notícia e a coisa ficou pra lá. Então ele dá uma certa... não sei se é uma da sorte, mas às vezes ele tem uns fenômenos... O Lula também dava um pouco dessas sortes malucas, que às vezes vem situações mais complicadas, que ele não tem uma responsabilidade tão direta sobre elas e acaba que engole outras coisas que ele tem responsabilidade direta, que é o caso de Manaus. Você pode realmente compartilhar a responsabilidade do que aconteceu com a prefeitura, com o governo do estado e com o governo federal. É um conjunto de erros e uma desarmonia absurda. Mas acho que, principalmente, ele dá o azar de mandar o Pazuello na segunda-feira, o Pazuello ficar segunda e terça lá, e acho que quinta-feira acontecer a desgraça lá. O nome disso não é azar, né? O nome disso é incompetência. Não é azar, então, é eu às vezes me incompetência pergunto se, ou má fé. Se não é proposital. Se, tipo assim, avisou, mas não tem nada com isso, diz que providencia, não vou... Porque, assim, uma coisa que todo mundo tá falando, ele dizer que não tem nada para fazer quando você viu vários artistas, várias pessoas tomando providências simples, que depois ele achou uma série de coisas dentro do próprio exército, até mesmo usinas de fabricação de oxigênio hospitalar, mandou para lá, enfim, então, ele imediatamente fala, não tem o que fazer. Mas depois que vem a opinião pública e todo mundo fazendo alguma coisa, ele começa a mobilizar e descobre-se que havia várias coisas para fazer, ele faz. Mas vamos falar do nosso foco aqui, porque a gente vai começar a falar do Bolsonaro em si, a gente quer falar dos seguidores, né? Porque existe até uma página conhecida na internet, principalmente para quem é oposição ao governo, que é Bolsominions Arrependidos, que trata justamente de pessoas que de alguma maneira, em algum momento, apoiaram o Bolsonaro e agora estão com um discurso contrário. E uma coisa que eu venho debatendo muito com a Ana aqui, até por isso a gente botou esse título do vídeo, é se realmente existe bolsominion arrependido. Lembrando da definição que a gente deu de bolsominion. Né? Porque, de novo, o que eu percebo é que essas pessoas que de alguma maneira votaram no Bolsonaro porque em algum momento do discurso dele tiveram uma afinidade, viram nele a única possibilidade de se vencer o PT. E aí, em parte disso, a mídia tem culpa. A mídia hoje que está apanhando do Bolsonaro tem culpa disso. Isso a gente pode debater num outro vídeo. E um parênteses, continua estimulando isso. Mas vamos debater isso em outro vídeo. O cara que votou no Bolsonaro por isso, eu não coloco ele dentro do grupo bolsominion. Mas aqueles caras que continuam defendendo, eles não estão nem um pouco arrependidos. E muito pelo contrário, eles continuam defendendo, eles continuam se tornando cada vez mais agressivos. Né? Isso é uma coisa que precisa ser dita. E a gente comentou sobre isso no vídeo que a gente fala sobre alguma coisa rápida sobre os Estados Unidos. Né? A gente fala que
conforme eles começarem a perder pequenas batalhas, eles vão se tornar mais agressivos para tentar não perder força, para tentar arregimentar a galera que compra os discursos deles. E claramente você percebe que as pessoas que realmente concordaram com ele em algum momento, concordam com ele no que ele pensa, não estão nem um pouco arrependidas. Muito pelo contrário. Eu assisti 2 vídeos essa semana, um do Átila e outro do Pirula, sobre essas questões de por que as pessoas não acreditam na ciência, não acreditam em vacinas, não acreditam em informações científicas, mas acreditam no tio do pavê do WhatsApp. Na verdade, eles falam muito sobre, tem 2 vídeos bem legais deles falando sobre isso, e basicamente assim, eles passam a questão de que as pessoas acreditam por razões emocionais e de valores, e não por questões intelectivas. Porque inclusive quando você apresenta um argumento intelectual que é difícil refutação, eles vão para o ataque, para a humilhação pessoal. E aí começa a xingar e começa a falar outras coisas. Porque eles, na verdade, eles estão muito mais ligados ao Bolsonaro por questões que têm questões intrínsecas de valores e questões intrínsecas de moral e de sentimentos e de pertencimento e de representatividade do que exatamente por uma lógica. Então, quando a gente às vezes apresenta argumentos lógicos para eles, eles não aceitam. E aí o bolsominion raiz, que é o cara que não vai se arrepender, e ele vai continuar encontrando cada vez novos argumentos que muitas vezes para nós fere a lógica mais elementar. E você se pergunta como uma pessoa que tem uma formação acadêmica, que tem uma profissão X, que tem a religião Y, que tem tal entendimento, que tem um coração tão bom, não consegue compreender uma lógica tão elementar. Por quê? Há outros valores mais fortes nele que fazem com que crie-se para dentro dele, na sua emoção, uma cortina de fumaça que não permite a ele ver essas questões, porque ao se deparar com essas questões, ele vai ter que se deparar com questões internas dele próprio, que ele não está pronto para isso. Então você dificilmente vai encontrar um bolsominion raiz mesmo, arrependido. Pessoas como Nando Moura, por exemplo, eu tenho até dúvida se realmente ele é um arrependido, que era um cara que durante muito tempo, acho que 2 anos ou mais, defendeu fortemente Bolsonaro. Ele foi um dos primeiros a desembarcar. Ele foi um dos primeiros caras a desembarcar. E, na verdade, até porque ele vinha também no próprio discurso dele desde o início falando, olha, se você fizer a menor coisa, eu vou desembarcar. Então ele já tinha uma certa postura crítica. Eu não acho que ele é uma pessoa maravilhosa nem igual dele não, tá? Vocês que ele já tinha uma postura crítica e que ele já avisava e que ele realmente manteve. Ele foi coerente nessa questão de visão crítica. E assim começaram a pipocar as primeiras coisas de notícias erradas dele, ele não escolheu o caminho que o Bolsonaro escolhe de dizer Globo lixo. Porque qualquer informação que chega da Globo, até se a Globo fala 2 mais 2 são 4, Globo lixo! Na mesma hora. Porque aí é um mecanismo de você, de novo, não tenho argumentos, humilho, desconstruo, ofendo, que é um mecanismo de sofismo, de discussão, e que existe muito em correntes filosóficas, né, de debates, discussões, que você não tendo argumentos para realmente a pessoa tem razão, você desqualifica aquele indivíduo. E na verdade você não vai encontrar nenhuma pessoa, seja ele um cientista, um filósofo, um músico, que seja perfeito, em que a sua vida não tenha uma falhazinha, que você não possa estar ali usando aquele furo que aquela pessoa tem na vida como um calcanhar de Aquiles para você estar desqualificando a opinião dela, apesar da opinião ser perfeita. Mas você vai falar alcoólatra, bebum, maluco, né? E a pessoa pode nem ser, né? Isso é importante também, a pessoa pode nem ser. O Henry fala muito disso, assim, né? Como você usa uma tática de colar nas pessoas características que elas nem tenham na realidade, mas que a partir do momento que você cola na pessoa um determinado rótulo, aquilo de alguma maneira impregna o discurso dela. E você fica assim, você vai confiar no papo de um bebum, você vai confiar no papo de... Aí escolhe um crime para dizer que a pessoa fez, ou então você vai confiar no papo de um drogado e a pessoa nunca usou droga na vida para minar o discurso. Eu não gosto nem um pouco do Nando, eu entendo que você usou ele como exemplo, mas eu não acho ele exemplo para nada, porque eu acho que se aparecer um outro igual o Bolsonaro, ele vai continuar apoiando. Sim. Eu ia falar alguma coisa, mas daqui a pouco eu lembro,
Mas o que você falou sobre a questão sentimental, no próprio aprendizado se fala disso, né? Que você tem que fazer com que o aprendizado desperte alguma coisa em quem está escutando, para que ele realmente possa solidificar aquele conhecimento. Que a transmissão pura e simples do conhecimento em si torna mais difícil o aprendizado. Por isso que você vai ter professor que vai fazer música, um professor que vai contar uma história engraçada, um professor que vai contar uma história comovente, para de alguma maneira conseguir gerar algum tipo de emoção e colocar naquela pessoa, né, e associar aquela emoção a um aprendizado. Por isso que o Pirula e o Átila fazem menção a um estudo feito em 2014 na Inglaterra, de por que as pessoas não estavam vacinando seus filhos com relação a sarampo, paralisia infantil, uma série de coisas que já vinham no mundo desde a década de 90, né, essa discussão dos antivacina, discutindo. E eles fizeram uma pesquisa com vários grupos, separaram esses pais por grupos, todas essas pessoas passaram pais de crianças com idade de vacinação e apresentaram vários tipos de argumentos. Alguns receberam todo tipo de argumento, desde o argumento moral, científico e emocional, outro só científico, outro só moral, outro... Enfim, foram separados. E no final das contas, eles perceberam que eles não conseguiam mudar a opinião deles, porque eles já tinham uma criança interior de não vacinar. E aí, conforme você ia quebrando o argumento dele, ele surgia com outro. Então é muito comum, às vezes, você conversar com um bolsominion e você apresentar um argumento, mas isso assim. Aí você vê que ele não tem o que dizer, ele até se convenceu. Ele até acha que você tem razão, mas ele fala, isso aqui. Aí aquilo ali outro também. Então você, às vezes, você vai ficar a vida inteira discutindo, porque elas já fecharam e estabeleceram internamente uma crença. E o estabelecimento de crenças para o ser humano tem a ver com símbolos. E esses símbolos são estudados muito pela antropologia, eu adoro esse assunto, é bem interessante. Ele tem muito mais a ver com essas questões todas emocionais e de valores, de toda uma vida que esse indivíduo tem, de todos os conceitos que ele carrega e de todo o simbolismo que ele tem, do que exatamente qualquer lógica racional. Então o aprendizado lógico muitas vezes é fácil de você fazer. A pessoa pode até entender racionalmente como a vacina funciona, mas ela querer não continuar tomando, por princípio. E aí a gente entra num grande dilema, talvez, né, um dos grandes dilemas, vou colocar assim, da nossa sociedade atual. Que usar ou não usar máscara? Não, a gente já vai falar disso também, mas que a gente acaba entrando num problema que é o seguinte: se percebe que com determinado grupo da população não adianta você tentar manter o debate, manter a discussão, porque não vai mudar. Não vai. Assim, existe uma parcela da população que você vai mostrar fatos, você vai mostrar provas e não vai mudar. Só que e aí você tem que tomar a seguinte decisão: você vai continuar dando atenção para eles, vai continuar debatendo com eles, ou você vai ignorar? E aí, se você ignora, você está criando um outro problema, que é o perigo que se corre, né? Claro, eu acho que não tinha mais o que fazer em manter determinadas figuras no Twitter, manter determinadas figuras no Facebook. Era mais nocivo do que era mais nocivo manter do que tirar. Mas você começa a criar um problema que é o seguinte: a gente não vai dar atenção a esses caras, então, de certo modo, a gente vai começar a fingir que eles não existem, e foi justamente por fingir que eles não existem, foi justamente por ignorar o que estava acontecendo, que eles conseguiram se organizar de tal maneira que vários líderes de extrema-direita, ou melhor, vários representantes da extrema-direita e o próprio movimento de extrema-direita cresceu no mundo nos últimos anos. Mas acho que tirá-los ou bloquear as informações que eles passam não é ignorar. Eu acho que é uma ação ativa. Eu acho que é positivo. Mas eu estou dando um exemplo, eu estou falando no dia a dia. Eu acho que a gente, durante vai... muito tempo, eu mesma, eu tive essa postura um tempo, do tipo assim, não poste nada, não toque no assunto, não fale nada. Porque assim, e de novo, o percentual de pessoas que estão com essas crianças tão arraigadas que se torna imutável é menor, bem menor do que a gente pensa. Muita gente está disposta a mudar e muita gente talvez leve mais tempo para mudar, mas que você está aos pouquinhos ali quebrando aquela crença. E é difícil a desconstrução de um símbolo, a queda de um mito. Né? Isso para a humanidade levou muito tempo. A ciência também não foi da noite pro dia mudado assim. A filosofia apanhou muito como primeira ciência para desconstruir esses mitos. Então chegou num nível que, assim, infelizmente, tu fala de quebrar um mito, de fazer um mito cair, inerentemente a pessoa lembra do Bolsonaro por causa do discurso, o mito. Mas isso que a gente está falando serve para qualquer tipo de figura, para qualquer tipo de crença.
né, que a própria ideia do mito em si, né, que é algo que não tem uma base científica, uma base de conhecimento solidificado, é algo mais intuitivo, é algo mais elaborado na crendice humana. E aí, claro que o título do vídeo é Existe o Bolsominion Arrependido, mas isso serve para qualquer extremo, serve para qualquer movimento mais extremo. E outra coisa bem interessante, algumas pesquisas também estão indicando, com relação a essa questão de crença em mitos, é que depois que a ciência chegou, a gente começou a acreditar que não existiam mais a gente não acreditava mais tanto de mitos. Os mitos ficaram meio que para religião, e você no dia a dia, nas coisas da vida, você acreditava em ciência. Isso que ficou meio que estabelecido assim, depois do iluminismo. Mas não ficou não, porque na verdade essa perspectiva agora dos antivacinas, dos bolsomínios, dos mitos políticos, estão mostrando que o ser humano ainda se utiliza de mitos para explicar o que ele não entende. Então você vai encontrar realmente uma parcela da população que o problema da criança se estabelece pela falta de conhecimento básico de escola mesmo. Então a falta às vezes de conhecimento elementar sobre ciências, sobre língua portuguesa, interpretação de texto, análise de discurso, sobre história, vai fazer com que ele então precise colocar um mito para construir uma explicação que para ele faz sentido. Mas, na verdade, pela falta de base de raciocínio, né, para que ele pudesse usar o conhecimento, a bagagem intelectual que ele tem, para construir, que era exatamente o que se fazia no passado. Então você não sabia explicar por que a rosa era vermelha. Então você construía todo um mito em torno do amor de Afrodite por Adonis, para explicar a origem da rosa vermelha. História linda, eu acho lindo, os mitos são lindos, mas eles são, de novo, mitos, são construções imaginárias, sem base nenhuma nos fatos, nem na realidade, mas que buscavam de uma forma explicar e satisfazer a curiosidade das pessoas naquele momento. E isso é exatamente o que a gente vive, e os mitos, eles tendem a naturalmente, na razão da história mostrar isso, eles tendem a ruir. Então todo aquele, inclusive quando começaram a chamar Bolsonaro de mito, eu achava que no começo era pejorativo, depois que eu entendi que as pessoas estavam achando... eu acho que isso vem um pouco do próprio futebol. Você vai ter alguns jogadores que vão ser começados a chamar de mito, por causa da grandeza deles, e mito, monstro, que não sei o que, e aí trouxe esse movimento... Mas acho que de novo pela ignorância sobre a palavra mito, porque eu jamais chamaria um grande jogador de mito, porque mito é mentira. Então, se ele é um grande mito, pra mim, no meu vocabulário, é que eu tô te falando. Mas é que nem chamar de monstro. Monstro, teoricamente, era uma coisa que não era positiva. Mas, esse jogador é um monstro. Quer dizer que ele joga muito. Entendo que a linguagem ela sofre transformações ao longo da nossa sociedade, né? Eu entendo isso bem. Aí eu queria aproveitar e puxar o assunto de uma outra pessoa que fez uma coisa assim, absolutamente esdrúxula, também sem menor embasamento jurídico. Foi um advogado em Santa Catarina que entrou com uma ação pedindo autorização para a não utilização de máscara sob o argumento constitucional de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Pode parecer bobeira, mas na verdade isso é o que tem muita gente dizendo, é o argumento de muita gente. Por isso que chama de focinheira, por isso que diz que estão tirando o direito de liberdade de expressão quando se coloca máscara. É porque esse cara levou o extremo um dia para a justiça, mas o pensamento dele é o pensamento de várias pessoas. E a ideia da liberdade. O problema máscara, de novo, é um símbolo. Não é que a pessoa não consiga respirar. Todo mundo já sabe, gente, que a máscara é chata, mas é necessária. E ela não é tão impossível de usar, nem tão ruim de usar. É ruim? É melhor não usar. Realmente, se pudéssemos não usar, não precisaria. Mas é incômodo? Mas não é um incômodo tão grande, um sacrifício tão grande. A gente usa, às vezes, sapato apertado, roupa apertada, a gente, às vezes, come coisas que não são tão boas, enfim, a gente faz tantas coisas que não são tão agradáveis. E nós trabalhamos, às vezes, em lugares que a gente odeia trabalhar. E não olha pra mim não, porque depois vão dizer que a gente tá falando... Não, eu adoro o meu trabalho, todo mundo sabe disso, eu amo o meu trabalho. Mas, tipo assim, tanta gente faz coisas que são desagradáveis, usar uma máscara em público não é tão complicado. E aí ele entra com a ação, e aí, de novo, a máscara pra eles é um símbolo. Inclusive tem uma campanha agora, que um videoclipe e tudo. Mal feito pra Dedéu, por sinal. Mas enfim, fizeram um videoclipe com várias pessoas, inclusive a juíza que ensina a chupar sorvete no shopping para não usar máscara também está no vídeo. Ela é que chupa sorvete, dá uma piscadinha depois. Sacou? Garota! Levada ela. E aí é toda uma campanha, e aí a ideia não é só a máscara, é o controle. Eu não quero que o Estado me controle, né? E ao mesmo tempo é muito paradoxal esse comportamento, porque primeiro, o decreto é uma lei.
Então, o decreto municipal, se você for pegar a natureza jurídica de um decreto, ele tem natureza de lei. Embora ele não venha do legislativo. Nem todas as normas e leis vêm do legislativo. A gente tem autorização constitucional, né, os órgãos têm autorização constitucional para fazer lei. Então, o Poder Executivo também faz lei. Ele participa, inclusive, da elaboração, quando é feita a lei, não apenas aparecendo projetos ou medidas provisórias, mas também pela sanção ao veto. E aí essa participação do Executivo sempre existiu e ela tem previsão constitucional e autorização de elaborar decretos. Então o decreto municipal, ele tem natureza jurídica de lei. Então quando a lei te diz que você vai usar máscara em certos locais, ou seja, um decreto é uma lei, é uma norma jurídica que determina e regula condutas. Então, é o primeiro dia da faculdade de Direito isso. É como é que o advogado entra com essa ação, né? Primeiro porque eu acho que ele quer ficar conhecido no meio dos bolsominions para poder ser um advogado de bolsominion, né? E daqui, imagina quantas pessoas podem estar entrando com a ação com ele, né? E às vezes eu vejo, não sei às vezes se isso é realmente uma ideologia dele real ou se é uma oportunidade que ele encontrou para fazer o nome dele ficar famosinho, pelo menos no nicho. E aí ele entrar com uma ação, perdeu a primeira instância, recorreu, perdeu em segunda instância e não faz se ele for para a última instância. E aí você vê o tempo o gasto, o tempo que vai se ter no judiciário. E detalhe, essa não é a primeira ação não, essa é a segunda ação só em Santa Catarina com relação a essa questão de uso de máscara. Aí você começa a perceber que é um movimentozinho, né, que talvez esteja brotando aí, para até eles darem a sorte de achar um juiz que vai falar, é verdade. Porque na verdade, enquanto eles estão perdendo, não está mudando nada para eles. Mas se eles derem a sorte de achar um juiz que concorde, aí, parceiro, você abre jurisprudência, vamos dizer assim, para que vários outros além entrem. Da visibilidade da causa. Sim. Porque mesmo que seja negado, vai ser notícia pelo absurdo, pelo esdrúxulo, e outras pessoas podem estar se contaminando por essas ideias. Então, assim, eu acho que é muito importante dizer, o uso da máscara essencial é importante. O juiz, inclusive, faz uma sentença maravilhosa, quem quiser pode procurar na internet, são 9 páginas, se não me engano, mas que tem, assim, várias informações científicas, jurídicas e científicas do uso da máscara. E ela realmente, eu até inclusive compartilhei nas minhas redes sociais um vídeo muito legal feito por um estudante de biologia no laboratório da faculdade dele, onde ele estuda a eficácia do álcool gel com relação a matar a bactéria, e ele faz só com bactérias, não faz com vírus, porque ele mostra aquelas plaquinhas de cultura de bactéria. E ele faz também com a máscara. Então tem fungo, não? É só bactéria? Então tem fungo também, parece fungo. E aí ele fala usando 3 tipos de máscara e depois ele mostra, né? Embora a máscara de tecido ela seja a que menos dá proteção, ela dá proteção. Você vê que tipo assim, aparece na máscara, quando ele não usa nada, tudo cheio de pontinho, nojo. Com outras 2 máscaras sem nenhum, e a última, não, fungo em cultura é lindo, né? E no último, que é o da máscara, existe um pontinho só. Um pontinho ou 2 pontinhos só de contaminação. É melhor do que nada. Se você não está com essa barreira, você vai ter uma chuva de bactérias, sabe lá, de vírus que vai chegar em você. E com a máscara é bem menos. Eu digo assim, eu sou asmática, todo mundo sabe disso. A gente tem até um vídeo aqui sobre asma. E eu adorei usar máscara e eu pretendo levar isso pro resto da minha vida. Talvez não usar todos os dias, mas o dia que eu estiver gripada, ou o dia que eu sentir que o ar está mais poluído, com mais poeira, tá usando máscara, porque pra mim me fez bem. Né? Eu senti que diminuiu muito os resfriados que eu costumo ter, as gripes que eu costumo ter, as alergias também diminuíram bastante pelo uso da máscara. Eu gostei pra caramba e vou continuar usando e adotei pro resto da vida. E eu sempre quis isso, eu acho lindo oriental fazer isso. E aí agora a gente tem essa possibilidade. Para que as pessoas estão discutindo? E ficam criando subterfúgio de beber água, tomar sorvete e não se proteger. Isso que é mais louco, e não proteger as pessoas. A máscara, como a vacina, é um pacto social que a gente faz de estar vivendo e se limitando pelo outro. Quando você vive em sociedade, você vai limitar o seu comportamento não só por você, mas pelo outro. Na hora que eu não faço o que eu quero e tudo que dá na minha telha, e me preocupo com os outros, eu estou sendo civilizada e estou dentro do pacto civilizatório. Então, quando eu estou numa sociedade, eu não vou dirigir do jeito que eu quero, eu vou parar no sinal de trânsito, eu vou respeitar as placas, eu vou dirigir na velocidade correta, eu vou fazer as vistorias do meu carro, eu vou estar habilitado. E tudo isso são limites. Da mesma forma que a gente tem esses limites com relação
ao trânsito, a gente também vai ter esses limites com relação à máscara, com relação ao uso do álcool gel, com relação a ir a um lugar ou não ir a um lugar, hora de fechar, hora de abrir. Essas limitações fazem parte da sociedade. Você vai encontrar, por exemplo, em Inglaterra, que é uma coisa meio doida, mas, por exemplo, sobre os pubs. É rápido. Porra, o pessoal vai pra Inglaterra, gosta de beber, diz que é um porre. Pub é uma delícia, mas ele fecha cedo e fecha vários horários. São limitações à sua liberdade. Então é por causa disso que você vai fazer uma manifestação. Eu vivo você em liberdade. Vamos matar a rainha por causa disso. Não! Enfim, a gente tem uma série de limitações. Essas são mais algumas que tornam mais possível e mais fácil viver. Só isso. Não, isso não é uma apologia ao totalitarismo, né? Muito pelo contrário. Então é isso, escreve nos comentários se você concorda com a gente ou não. Eu nem sei com quanto tempo ficou esse vídeo. Se você não está inscrito, não deixa de se inscrever e dá um joinha aí. E como eu falei, escreve pra gente ir debatendo, conforme a gente faz um outro vídeo sobre o papel da mídia nessa polarização aí de Bolsonaro e PT, né? Enfim. Se puder, não saia de casa, use máscara, use álcool gel e, logo que possível, vacine-se. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.